Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a esse humilde podcast que é o Tudo é Possível. Vocês já me conhecem, eu sou Karim Feres, entrevistando toda semana convidados interessantíssimos, um mais interessante, diferente do que o outro. Antes da gente apresentar o nosso convidado, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Está crescendo organicamente, graças a vocês. Se você já é inscrito, avisa outra pessoa para se inscrever, dá uma divulgada aí, porque para vocês não custa nada e para nós ajuda legal. Bem, sem mais delongas, vamos ao convidado de hoje, Dr. Maurício Dair Daoud, filho. Filho. Muito bem, seja bem-vindo aqui no nosso podcast. Obrigado, eu que agradeço aí você, né, essa oportunidade que é fantástica. Eu sigo você ali no canal, vejo as entrevistas. Legal. Né, acho super interessante e importante. E é uma oportunidade para nós, né, poder divulgar, falar um pouco do nosso trabalho, da gente e da nossa história. Né? Essa é a ideia desse nosso podcast, exatamente isso. Entrevistas biográficas e contando pontos de superação. Não vamos enrolar mais, eu quero saber, você é psicólogo com diversas especialidades. Tenho formação, sou psicólogo, formado em terapia cognitiva, em dependência química, em neuropsicologia, reabilitação neuropsicológica e agora eu estou fazendo esquema cognitivo. Eu não sei nada disso, é tudo grego pra gente, né? Mas antes da gente, eu quero saber cada um desses pontos aí, mas antes disso, a gente estava conversando sobre esse nervosismo, eu falei pra você que às vezes eu já entrevistei pessoas aqui, que antes da gente começar a gravar, a pessoa é super falante, aí começa a gravar, a pessoa dá uma bloqueada. O que é? Qual é esse mecanismo aí que acontece? Eu tenho uma literatura, né? Inclusive foi uma aula da terapia de esquema que fala do estresse, né? Então, é uma situação nova, que a gente não tem o controle total. Então, chega como uma ameaça, vamos dizer assim. E a gente tem a preservação. E a ansiedade faz parte dessa preservação. E onde é que está isso no nosso, né, na nossa neurobiologia cerebral, tal? Na amígdala cerebral, que é um órgão mais primitivo, né? Onde tem as crenças, a memória de trabalho, né? E tudo isso fica na amígdala cerebral? Amígdala cerebral. Onde fica a amígdala cerebral? Fica perto do córtex pré-frontal. Nessa hora eu faço uma cara de quem tá entendendo tudo. Perto do córtex central. E aí achei que era meio longe, né? Eu tava equivocado. Não, mas às vezes, dependendo da pessoa, demora um pouquinho pra gente raciocinar. mais longe. Mais longe. E depende de quem estiver recebendo a informação. Né, cara? Então, tem isso. E aí vem com esse primeiro momento. Né? Mas depois, essa informação, quem faz esse primeiro registro? Então, é uma preservação, é a questão da ansiedade, mas depois vai para o córtex pré-frontal, onde tem função cognitiva, função executiva, né? Onde aí eu raciocino, penso, né? Ponho limites e tal, que são as funções, tanto da cognitiva como da função executiva. E aí eu trabalho não, calma aí, tranquilo, sei do que eu estou falando, é um lugar seguro, conheço o entrevistador, sei do trabalho dele, é uma coisa séria. Relaxa. E tem gente que demora mais, assim, a pessoa fica mais estressada, então fica só nessa primeira... E você imagina, né? Eu atendo muito adolescente, atendia mais antes, né? Mas muito adolescente com problema eu tenho problema de memória. Aí você vai ver uma ansiedade, porque o cara sabe tudo na prova, chega na hora da prova, dá branco. O cara sabe tudo da prova. Cara, sabe, eu travei. Eu na faculdade vi amigos que sabiam a matéria, chegava na hora de fazer a prova, não vou fazer a substitutiva. Preciso me preparar. Você tá de brincadeira. O medo volta, porque tem o medo que preserva e o medo que paralisa. Né? Então, o medo que preserva faz eu adquirir o conhecimento, estudar, me preparar. Aí eu lido com o medo, eu enfrento o medo. O que paralisa, eu fujo, que é uma resposta, um comportamento, né? Fuga e esquiva. Né? Então, quando dá essa tensão e essa ansiedade bloqueia a ligação, vamos imaginar que a gente tem dois tipos de... Agora você vai deixar eu falar, eu vou viajando, vou pegando uns caminhos muito loucos. E aí o que acontece? Tem dois tipos de comunicação. A digital e a analógica.
né? Vamos entender, a analógica seria, lembra daquela televisão preta e branca que esquentava, que tinha para ligar, né? A gente fala para hoje, meu filho nem sabe disso, nunca viu Claro, isso na né? vida, Nossa. né? E aí eu tinha que esquentar, por quê? Porque passava pelo transistor de todo um caminho. A digital é direta, papum, né? Então, quando a gente recebe a informação, qual é a primeira amígdala cerebral recebe, o que tem lá? Emoção, sensação, né? E a memória. Então, qual a primeira sensação? De perigo. Aí eu travo. Vem a ansiedade, mas aí eu vai pro córtex, percebe esse coisa? Então, quer dizer, se eu tenho uma emoção, raiva, medo, tristeza, alegria, felicidade e ela atrapalha, quer dizer, atrapalha, ou ela faz parte da construção do raciocínio. Então, mas por que tem umas pessoas que travam? Quer dizer, a maioria, a gente fica com medo, fica com receio, não sei o quê, né? E, sei lá, enfrenta, não sei. Cada um tem a sua... Mas aí tem uns poucos que travam, né? Temperamento, traços de personalidade, hábitos, costumes, meio a qual está inserida, comportamental fala uma coisa, né? Tem um pensamento, somos fritos de meio. Se eu estou num meio familiar, social, né, religioso, tal, que impõe medo, castigo. Claro, aí você já vai ter isso aí quando eu vou ter assimilado, prova, exatamente. Então, quer dizer, e se eu tenho uma autoimagem, né, de características de personalidade, né, de insegurança, de ansiedade, de medo, eu vou achar que primeiro pensamento que vem é que numa ameaça eu não vou dar conta. Então é melhor não enfrentar, melhor Você recuar. lembra quando eu falei pra você, não, você pode deixar que eu tô preparado. Lembra que eu falei? Eu acho que eu falei isso pra você no coisa. Não sei se podia falar isso, podia? Não, sei lá, não lembro, mas segue, pode aqui pode falar tudo, mas não tô lembrando, mas enfim. Aí eu falei assim, não pode falar que eu tô preparado, se você quiser eu levo material, não. Porque a primeira coisa que vem, cara, é aquele monte de coisa, você vai na fantasia, né, cara? Eu vou chegar lá, cara, um monte de coisa, ia trazer pasta, livros... Pra mostrar as teorias, tudo, exatamente. Porque há insegurança, né? Exatamente. Que todo mundo tem. Aí quando comecei, você me mandou aquele vídeo, eu falei, puta, nada disso, vamos tranquilo, sabe, não sabe. Lembra do Quem Sabe, que tinha, né? Lembro. O clube participava. Valmor Chagas apresentava. Tinha uma prima que participava, aquelas crânio, respondia tudo. Tem uma parte da família da minha mãe, cara, são todos inteligentes. E ela não tinha essa parte, como é que é? Ela enfrentava, porque também tem isso, às vezes o nerd... Sim. Nem sei, não sei, hoje em dia não pode falar mais nada, né? Às vezes o cara que é super preparado tem um super medo. Não é? E às vezes um cara que é bem menos preparado vai lá e fala, não, a gente inventa lá, fala qualquer... E isso você vê, né? Em testes, provas, avaliações, pressão no trabalho, né? Tudo. Hoje, o que eu atendo de estresse, né? Estresse de adaptação, né? Um conjunto de situações, mas pessoas que no trabalho têm uma pressão, uma cobrança, e muitas vezes os traços de personalidade, o temperamento, né? A visão de si, de mundo e de futuro, né, acabam trazendo aí essa questão de estresse. O que é o estresse? Um conjunto de situações externas que o eu interno não dá conta. Mas, assim, numa linguagem mais simples, né? E tem como sintomas ansiedade, irritabilidade, perda de controle, sono, alimento, fica desregulado. Então, a gente está sempre, né, seguindo de novo essa coisa, somos frutos do meio, o estímulo apresenta uma resposta, que é Skinner, que é aquele do ratinho, sabe? Que tinha a coisa do ratinho, que tem uma gaiola, aí toma um choque, vai beber água, volta, o condicionamento clássico, né? Então, a gente acaba... E essa pode ser uma das respostas. Por que tem pessoa que está condicionada a um momento que tem uma situação de perigo, estressora, né? A resposta é condicionada, o medo. Quando eu começo a questionar esse medo, né? Eu começo a lidar com ele. Porque como é que eu lido com o medo? Enfrentando. Né?
E a gente foi condicionado, né? Lembra assim, olha, eu lembro quando era pequeno, debaixo da cama, um bicho-papão debaixo da cama. Criança, pelo menos na nossa época, a gente era meio que... É verdade. Né, né, os pais, né, a educação tinha isso, verdade. né? Você se comportar mal, Exatamente. o bicho-papão vai te pegar. Exatamente. É verdade, é muito louco isso, Deixa né? seu pai chegar em casa. É muito né? louco isso, né? Quantas vezes eu vi Você isso? foi direto para psicologia? Como é que foi? O que acontece? Eu trabalhei com confecção muitos anos. Meu pai tinha uma confecção, tinha uma fabriquinha lá tal, que vendia para 25, Brás, Bom Retiro. E Bolívia, ele exportava muito, tal, e aí eu trabalhava ali com ele, né? E dali teve aqui o Collor, quando veio o Collor, não sei se pode falar nome de político, né? Teve aquele programa dele, mas falou assim, não quero mais isso, aí problema com o sindicato, não quero mais isso para minha vida, e meu pai fechou a fábrica. E aí eu falei, puta, e agora? O que eu vou fazer? Aí comecei com vendas, mas falei, puta, não tô feliz. E aí eu, conversando numa terapia, ela falou, você tem jeito para lidar com pessoas. Comecei a fazer psicologia. Fui lá, prestei, entrei acho que era São Carlos, na primeira fase, e depois na FMU. Mas aí São Carlos tinha que mudar para a cidade. Sim, mudar para o interior, aí você fez a FMU. E aí, então, e a partir da faculdade já começou a... Apesar que eu já trabalhava com dependência química. Comecei a trabalhar com dependência química quando meu pai fechou a fábrica, tal, foi um emprego que eu consegui em Valinhos. E aí eu ia de quinta-feira, ficava quinta, sexta, sábado, domingo eu voltava. E trabalhava como representante em São Paulo. E você fazia o que lá Eu comecei trabalhando no escritório. Um centro. Né? Um centro de tratamento. Tinha 60 internos, né? Tá. E aí eu conversava muito com família, por isso que eu fazia terapia com a psicóloga do centro, né? E aí ela falou que eu levava jeito pra coisa. Então, mas você primeiro trabalhava na área administrativa, depois foi migrando, aí a própria terapeuta falou que você levava... O que aconteceu? Teve uma questão lá, porque assim, o coordenador, o dono, né? Hoje ele tá no céu, assim, eu espero, né? Nunca sabia, nunca sabe. Né? Que ele falou assim, meu, tava precisando, ele mandou todos os caras embora, tal, e ele falou assim, ó, vai lá e facilita uma reunião. Eu falei, eu? Nunca fiz isso. Ele falou, você não conversa com família? Você não conversa com os caras que vêm aqui conversar, né? Então vai lá e faz a reunião. Aí eu fiz a primeira reunião. Aí ele perguntou, o que você achou? Puta, eu gostei. Falei assim, não, a partir de hoje você vai começar a fazer tal reunião, Olha tal horário. Legal. Aí começou. Aí teve Aí depois de, acho que uns 6, 7 meses que eu estava trabalhando lá como conselheiro, né, que eles falavam, tinha um curso Peraí, só fazer um parênteses. Essas reuniões que era com a família? Com um grupo, com reunião de grupo com os dependentes químicos. Caramba! Os adictos, tinha uns 60. Você tá de brincadeira. E você fez a primeira na raça. A primeira, assim? Eu não sabia o que fazer. Eu cheguei pros caras e falei assim, olha, seguinte, vocês me conhecem, sabem que eu trabalho lá no escritório, eu não tô aqui, não conheço, então eu vou precisar de ajuda de vocês. E aí, olha que legal. E aí eu perguntei para eles, como é que vocês fazem? Né? Eu vejo um pouco e tal, cada um fala, então legal. Começa o cara que falou, cada um fala, então começa por você. Então você vê nada como honestidade, exatamente, né? Você abriu o coração, abriu o jogo, abriu o coração. E aí, a base é honestidade responsável. A base do programa é honestidade, mente aberta e boa vontade. É mesmo? Os 3 valores. De modo geral, assim, ou dessa clínica? Dos 12 passos de narcóticos e alcoólicos anônimos. E a base do tratamento... Honestidade, mente aberta e boa vontade. Honestidade para perceber... A mente aberta para resolver e a boa vontade para aceitar. Olha, que legal. Processo da aceitação. Tem vários. Honestidade, mente aberta e... Qual que é o último? Boa vontade. Boa vontade para você. Porque, assim, a honestidade para perceber. A mente se aberta, perceber, né? Exatamente. E a situação, então, você tá. E o meu tamanho, o que eu posso... né? A mente aberta para resolver. Quais são os caminhos que eu vou tomar para tomar essa solução? O cara vai falar alguma coisa, não vai resistir ou negar, né? Nem exatamente. Às vezes uma respiração que voltando lá para o tempo de respirar. Por quê? Porque é o tempo que demora. Do córtex. Exatamente, da vida lá pro coisa. Né? Então, se você vê, quando eu fiz assim, você já ligou, córtex, se ligou que era da vida lá pro córtex. Por quê? Porque
condicionou. Você viu eu fazendo a primeira vez, você fez assim, você já se ligou. Não é só por isso, eu também sou muito inteligente. Né? Não, eu acredito. Eu sou um cara acima da média. Não, acredito. Não, agora a gente... Agora que você sabe desse Exato, né? Por isso que eu vim, né, cara? Eu gosto de estar no mesmo nível. Não, e o terceiro, boa vontade. Boa vontade, que é para aceitar. E aí é o processo da aceitação, que tem, por exemplo, que é trabalhado no luto. A negação, raiva, negociação, tristeza, depressão, até chegar à aceitação. Né? Esse é um processo do luto. Então, o que é o luto? Perda de ente querido? Mas é só isso? Não, perda de um trabalho, de um relacionamento. É lidar com perda. Tem que a gente não ouve internalizar o luto. Uhum. Né? Quando está internalizando o luto é porque chegou na aceitação. Não é ausência de dor, do sentimento, mas é uma habilidade para lidar com o sentimento. E cada um vai sentir de uma maneira. Muito legal. Então, quer dizer, aí você trabalhava lá no centro, aí o cara te pôs nessa fogueira que você adorou. Aí, você não saiu queimado, você adorou. Aí ele falou, aí com os amigos lá, falou, tem um curso no Vila Serena, que é internacional, John Burns, tal, né? Aí eu falei, pô, legal. Aí ele falou, vou te dar de presente. O cara da clínica, o dono da clínica. E me mandou pra lá. Aí tava chegando Neuróticos Anônimos, que trata muito com a emoção. Uma das principais... Aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Nem sabia que existia isso, neuróticos anônimos. Tem salas, né? Tem grupos de autoajuda de neuróticos anônimos, que é NA também, só que é neuróticos anônimos, né? Que vem com base de narcóticos anônimos, alcoólicos anônimos, lá de Bill e Bob, né? Bill era um corretor da Bolsa e Bob era um médico. Os dois com problema de álcool. Tem até o filme O Valor da Vida, se eu não me engano, que é muito legal, cara. E aí eles se encontram, começam a conversar e percebem que eles ficaram sem beber enquanto eles estavam conversando. Aí eles começaram a se reunir. E aí começaram a chamar os caras. Quando viram, montaram o grupo. Que legal. E aí montaram na casa deles. Aí as mulheres começaram a brigar, aí a perturbar. E aí começaram a ver a coisa de codependência, né? E assim foi. Foi assim que... Foi assim, isso foi década de 50? 50 e pouco, exatamente. E aí depois viu em 63... Viu como eu estou acima da média? Tô vendo, né? Você se informou. Bill e Bob, nunca tinha ouvido falar bem. Né? Que é Dr. Bob e Bill Watson. Olha, que legal. Tem um filme Valor da Vida que é muito legal. Muito Vou procurar para ver. Então, mas é bem legal. E aí as mulheres começaram também a se envolver nisso. Foi onde foi o Al-Anon e o Naranon, que são Al-Anon para familiares de alcoolistas, Naranon de drogadictos, né? Do narcóticos. E tem o Amor Exigente, também que estava ligado com o Padre Haroldo, que é onde eu tive o treinamento, né? Aí não, depois vamos devagar. O que é Amor Exigente? O que é isso? Amor Exigente também é um grupo de autoajuda, mas ligado aos 12 passos que o Padre Haroldo, né, adaptou os 12 passos cristãos, né? Que aí sai um pouco do... O Narcóticos Anônimos acredita que existe um Deus, mas dá preferência de cada um. Já o Padre Haroldo vai mais para essa questão da religiosidade, da religiosidade e tal. Entendi. E eles vieram do Canadá. A história, mais ou menos, é essa, que eles vieram do Canadá, Padre Carlos, que era o nome dele, era Charles Baker, se eu não me engano. E aí ele tem essa pasta de treinamento. Eu fui treinado nessa pasta de treinamento. Que legal. Né? Essa foi uma oportunidade que, assim, 1001. Tipo, você ganhar na loteria para trabalhar com... Independente que foi esse... treinamento. E eu absorvi isso, e o Antônio, citar o nome dele, ele percebeu que eu me identifiquei, tinha uma relação com essas literaturas muito fácil. E aí eu internalizei isso. Aí eu fui adquirindo conhecimento, habilidade, e fui. Até que eu cheguei na psicologia, aí eu comecei a trabalhar como psicólogo no centro de tratamento, fiz... Lá nesse que você já trabalhava? Nesse que eu trabalhava, mas aí começou a ser clínica involuntária, eu comecei a não concordar muito com isso. Falei, não é. Quer dizer, punham mesmo pessoas que não queriam. Tem necessidade em alguns momentos? Tem. Mas aí comecei a ver algumas coisas que eu não concordava. Aí eu falei, eu não quero isso para mim. E aí eu fui trabalhar, a minha mãe chegou e falou assim, olha, eu conversei com a Marjorie, né? Que ela está abrindo uma clínica de psicologia e tal. Me apresentou,
uma dos tratamentos na Valéria, acho que eu posso falar o nome dela aqui, Valéria Rocha Brasil, Imagem de Rocha Brasil, elas criaram o Rocha Brasil, que eu também trabalho lá, né? É uma clínica de saúde mental, então trabalha com todo tipo de comorbidade, de diagnóstico, né? E eu trabalho lá com elas também, né? Aí no hospital. E você repete agora, vamos voltar lá no comecinho que você falou das especialidades, para aí a gente abordar cada uma delas. Cognitiva, eu me formei. Sim, cognitiva é o mais normal. Né? Aí eu fui, fui lá para HC, né? E fui fazer com que ele até apareceu na televisão, o Cristiano Nabuco, né? Que ele estava criando, ele tinha especialização em cognitiva construtivista. E aí eu fiz especialização em construtivista. O que diferencia? Terapia. O que é? Porque vamos falar de duas, tem vários tipos de cognitivas, né? Terapias cognitivas, mas tem a objetivista e a construtivista. Aula de psicologia. O programa de hoje é aula de psicologia pelo Dr. Maurício. E assim, tudo é na minha visão. Tá? Claro, então, né? Claro. E aí o que acontece? A objetivista é aquela que Aaron Beck criou, né? Que era o esquema cognitivo, tinha situação, pensamento automático, aquele primeiro pensamento que vem, que é o da... A reação. A vida, que é aquele primeiro que vem, também. Que a vida ela também forma esse pensamento. Positiva ou negativa, exatamente. Né? Não deixa passar no... E aí vai para a cognição, que é o entendimento desse pensamento, desse primeiro pensamento, a emoção e o comportamento, né? A construtivista, então ela vai acreditar que pensamos, sentimos e agimos, tá? Nessa objetivista. A construtivista entende que a construção do pensamento também passa pela emoção. Você leva uma fechada no carro, né? No trânsito. Primeira reação qual que você vai ter, né? É aquela do pensamento automático. Mas aí o cara pede desculpa. Você fala, puta. Você fica até meio... Né? Você fala, pô, por que eu reagi? Aí você vê, puta, por que eu reagi dessa maneira? Né? Aí você começa... Então você percebe que o pensamento... Né, foi que essa primeira reação, comportamento e o pensamento, que esse cara vai me fechar, não presta atenção, tal. E aí você vai percebendo que a emoção ajuda a construir o pensamento e o sentimento. Pergunta sacana. Você, com todo esse conhecimento, na rua, o cara te dá uma fechada, você xinga ou o seu automático já é pensar, falar, sei lá, pensar, né? E não cara, xingar, né? A minha vontade é falar, eu respiro, eu falo assim, vai. Tem vezes que você fala, vai, né? Que você vai. Mas tudo depende aí do momento. Exatamente. Como você tá aqui, que eu tô, por exemplo, vindo pra cá, recebi uma fechada, se atrasado, tal. Falava, putz, o cara fechou? A primeira coisa que. Sou ser humano, a raiva é um sentimento humano. Agora. O que eu vou fazer mas com você ela? É um especialista com isso. Sim, mas eu não sou Deus, né, cara? Eu sou um ser humano, tenho minhas características. Quando você chegar no meu lugar, aqui, eu tô mais perto de Deus. Um monge tibetano, assim, não sei aquele filme do Jim Carrey, o cara ficava no monge, o cara não aguentou mais, meu. Por quê? Porque é um ser humano. Verdade, né? Então, a raiva, ela pode ser um veneno que eu tomo ou uma energia que movimento. Quem escolhe? E aí é que vem aquela coisa de novo do primeiro pensamento. E aí quando eu reflito sobre... E psicoterapia é muito isso, né? Quando eu começo a refletir sobre as situações, né? A cognitiva tem muito esse entendimento, tanto que a gente não chama de... Quer dizer, eu chamo por costume, é o paciente e tal, mas assim, é cliente. Por quê? Porque interage, a gente constrói junto a terapia. Como aqui, a gente está construindo junto a entrevista. Você vai fazendo as questões, vão vindo, vai aparecendo, você vai reformulando e vai criando nova. Legal demais. Deixa eu tenho umas perguntinhas, aquelas eu mandei para você antes. O que você diria hoje, com essa idade, depois de ter passado todo, que você achava que era impossível, olhando para trás, né? Falar, putz, que sorte, sei lá, que sorte que eu dei, que nunca imaginei fazer isso e eu consegui fazer. Você mencionou alguma coisa aí. Do estudo, curso, tal. Alguma coisa. Porque eu nunca fui bom aluno. Nunca fui bom aluno. Eu só comecei a me interessar por estudo quando eu entrei na faculdade.
Pessoal, crianças. Não repitam. Crianças, é bom estudar, né? Porque até então, né, tinha uma fantasia que já sabia o que quer fazer, aquela coisa da construção, né? Já sabia. Inclusive, é uma maneira de lidar com medo. Você já sabe o que vai fazer, já tem uma certeza absoluta. E quando eu vi que essa certeza absoluta não funcionou, eu fui estudar. E aí eu me interessei pela faculdade. Mas aí você perguntou o que eu... Eu falei assim, olha, eu não sofreria tanto como eu sofri. Porque, no final de contas, deu tudo certo. Né? Mas o que foi? Foi esse... rememora? Porque assim, você vai estudar... Um curso que você ganhou, não lembro o que você falou exatamente. Não, aí eu comecei com dependência química, o Antônio me deu, o curso lá no Vila Serena, fui me aprofundando. Até que chegou uma hora que não tinha mais para onde crescer. Fui coordenador do centro de tratamento. Ele pediu para mim abrir um centro de tratamento. Eu fui abrir um centro de tratamento para ele. Tinha 2 pacientes, mas eu achava que os pacientes não estavam evoluindo com aquele que era num hotel, cara. 3 estrelas, piscina, sério? Restaurante, tal. Falei, meus caras estão aqui de aproveitando, férias. Vou sair daqui e vou beber. Peguei os 2, vamos embora. Foi beber. Peguei lá no... Ô, Antônio, o que você está fazendo aqui? Eu não fico lá ali porque não. esses caras estão morrendo. E aí ele falou, pô, mas vocês vão... Então como os caras estão morrendo? Porque é um palavreado que a gente fala, estão morrendo, os caras não estão se tratando. Mas eles lá, não era o mesmo a piscina. efeito? Não era o mesmo efeito? Os caras estão no hotel, no curso, tocando a campainha, pedindo, vai para um centro... Mas tava bebendo? Estavam bebendo lá? Não estavam bebendo, estavam comendo, se divertindo, tendo reunião, né? Mas que não estava passando pelo aquele processo. Entendi. Né, de internalizar. Entendi. Que a vida não deu certo, aquela escolha, a derrota. Entendi. Tanto que a literatura fala, ou admitimos a completa derrota, ou voltamos a usar. Assim, isso aí é o primeiro passo. Né? Dos 12 passos é o primeiro passo. Então, admitir impotência perante a droga é a primeira parte do primeiro passo. Admitir impotência perante a adicção, que é uma doença. Por que é uma doença? Porque tem seus sintomas. Raiva, vergonha, medo, tristeza, a parte mental, obsessão, parte física, compulsão, né? A obsessão é uma ideia fixa. O toque tem uma definição de obsessão muito legal, uma ideia intrusiva, né? Que toma conta dos nossos pensamentos, né? A compulsão, comportamento repetitivo, uma vez que começamos, não paramos mais, tanto que tem um ditado que fala, 1 é muito, 1000 não bastam, né? E o comportamento. Acho que é isso, né? Muito legal. Mas então, eu perguntei assim, o que você achava impossível e você atingiu? As formações, cara. As formações? As formações. Eu achava que não, mas eu sempre fui um cara de desafio, sempre gostei de desafio. Na escola você não era bom aluno, não, exatamente. Eu tinha... não demonstrava interesse. Entendi. Apesar de todos os professores falarem pra minha mãe, ele é muito inteligente, ele tem a linha de raciocínio rápido, tal, mas não tinha interesse naquilo que estava sendo apresentado. Apesar que eu lembro, uma das coisas que eu pensei era, eu lembro que uma vez eu fui estudar num colégio, Vereda, ali na Jaú, um pouco antes do Dante, né? E aí tinha um professor de matemática, Donizete era o nome dele, né? E ele falava, a gente achava que ele acreditava que ele era primo do Fagner, do Raimundo Fagner. Toda sexta-feira ele levava um violão. Olha, que e legal. aí, as 2 últimas aulas, dependendo de como era, se ele tinha conseguido dar toda a matéria, o conteúdo, ele tocava violão. Cara, não tinha mau aluno de matemática legal, na né? escola. Porque... Todo mundo queria ir bem, ajudar ele a... Olha que legal. Exatamente. Quer dizer, ajudar a se ajudar, né? Exatamente. Porque... Que legal, esse é o famoso ganha-ganha dele, né? Porque você se sente à vontade. Eu tive uma professora na faculdade. E de matemática, né? Matemática. Que é raro isso. Podia ser, sei lá, de inglês, de artes, não sei o quê, de português até, mas de matemática fazer isso. Eu sempre, quando eu trabalhava com meu pai, ele me mandava para 25 para atender, 25 de março, né, na loja nas 25 e tal. E era tudo na época de 80. Né, tudo de cabeça, você ia fazer a conta. O cara falou, me dá 10%, discutindo. Então, assim, é rápido. Se você não, espera aí que eu vou pegar o calculador e já vai, seu filho, volta depois. Então.
Claro. Né? Não tem Claro, essa, não claro. sabe, não é. Né? Então você tinha que. Então eu sempre tive essa questão da matemática. Matemática de botequim, vamos dizer assim. Então nunca tive problema. Mas nessa matéria, né, na escola, com o professor, a gente ia tudo bem. E aí, Legal. voltando para essa professora, era uma professora, tinha uma a professora de psicologia geral. Era uma senhora. Então ela tinha todo o conteúdo. Ela falava, eu lembro que ela falava, acho que quede o livro. Não fala, pega o livro, quede o livro que vamos ler, página tal. Quede o livro? Quede o livro. Onde Né? Porque ela tinha 50 anos de aula, que ela dava uma experiência tremenda. Aí ela teve que se afastar e entrou uma outra professora substituta, que era mais jovem. Prova, para dar prova. Ela falou assim, olha, vamos pegar, tem 2 aulas para ter prova, vamos pegar 20 minutos dessa primeira aula, antes da prova, e vamos tirar dúvida. Quem quiser, tal, podem ficar tranquila, a prova entrou, tranquilo, qualquer dúvida. Que legal isso, né? Diminui a tensão. Então, é essa coisa, o acolhimento, que é o que a psicoterapia faz, a gente acolhe. Tudo isso para chegar no acolhimento. Olha que legal. Quando eu cheguei aqui, você fala assim, pô, quer um cafezinho, uma água, tal. Faz parte do acolhimento, né? No acolhimento, a gente já sente mais à vontade. É verdade, verdade. Bom, eu aqui, os nossos parceiros aqui, estamos aqui no Tudo é Possível, a gente acredita nessa possibilidade das coisas da vida. Mas se tudo fosse possível mesmo na vida, eu fiz a pergunta pra você, o que você gostaria, que poder você gostaria de cinema, assim? De cinema eu poria... Eu não lembro que eu prestei atenção no cinema, mas eu respondi, porra, comer de tudo sem engordar. Isso é genial. Mas aí depois eu fiquei pensando uma coisa, e tem mais uma coisa, não sei se eu posso falar. Né, cara? Assim, comer de tudo sem engordar e ser imbrochável. Mas comer de tudo sem engordar, você adora comer? Adoro comer. E como de tudo. E isso, assim, deve ter compulsão pra isso também, deve ter... Tem comedores compulsivos. Existe isso também, que se tratam? Tem. Olha, grupos de autoajuda... Pô, não tenho dedos pra contar. Um monte. Então, narcóticos alcoólicos anônimos. No Brasil tem todos esses também? Tem todos. O Brasil sempre foi uma potência nessas questões de tratamento, de medicina... A gente não é fraco, não, cara. É que enfraquecem a gente. Mas o povo brasileiro, o Brasil, né, essa coisa desenvolve, cara. Desenvolve legal. Tanto que aqui tem centros de tratamentos de primeiro mundo, cara. Que legal. Que legal. Maurício, eu quero fazer a última pergunta e depois vamos trocar aqui os presentes. Ok. Se você quiser falar para aquela câmera ali. Para onde? Para essa câmera, que conselho você daria para as pessoas que ainda têm medo da vida e ainda não acreditam nessa possibilidade praticamente ilimitada da vida? Para de sofrer. Né? Acho que é isso, né? Porque o sofrimento, a dor é inevitável, né? Então, o medo, insegurança, traz uma certa dor, né? Agora, o sofrimento é opcional, né? Então, assim, quando eu começo a confiar, acreditar, a me movimentar para fazer diferente, né? As coisas começam a acontecer. Talvez não como eu criei expectativa, mas da maneira que tem que ser. E tá tudo certo. Olha. Aceitação total e restrita. Genial. Muito legal, muito legal. Maurício, deixa eu te dar aqui. Você vai ganhar uns brochinhos aqui do nosso programa. Você não é embroxável, seu outra, mas agora você vai ser broxado. Broxado. Você vai ser embroxado aí, ó. Deixa eu pôr aqui que eu já quero brochinho. E também, olha aqui, o nosso parceiro Woody, que não tá virtualmente, mas vai entregar o presente para você. Você vai ver aqui na tela. Olha aqui, olha o presente aqui. Olha aí. Gostou? Legal, gostei. Muito bom, legal. O Woody é muito artista, hoje não tá com a gente aqui, mas ele é muito talentoso. Então, obrigado, agradeço. E você trouxe um presentinho pra mim, você me falou antes, cara, eu falei, não, deixa pra lá. Uma coisa importante. Um pão de queijo, não é um pão de queijo. Não é um pão de queijo. Vamos ver aqui, eu vou abrir aqui. Vamos ver o que é. Ih, alguém vai se dar bem aqui, olha aqui, ó. 2 quindins. Como chama essa do meio mesmo? Queijadinha, nossa. Você lembra do Guarujá? Aquele lá na praia. Eu gostava disso, velho. Eu era fanático por isso aqui. Brigadeiro e esse daqui, ó, beijinho? É. Um beijinho só.
Eu não sei. O beijinho o cara me deu. só, Você hein? ganhou. Beijinho só. O cara me deu o beijinho. O cara me Ainda deu o não tá beijinho. repassando pra mim. O cara não era muito bonito, o cara que me deu um beijinho, Um meu. só, né? Pô, o resto tudo dois. E alguma razão específica pra ser os docinhos? Cara, o doce, né, tem um significado, né? A questão, a alimentação tem uma questão de acolhimento, né? E o açúcar vai agir direto lá no sistema de recompensa cerebral. Tanto já tô nervoso, você vê, a mulher, eu vou comer, que ela acaba comendo mais o açúcar, o doce, por quê? Porque ele baixa a tensão. Né? E ao mesmo tempo tem uma representação de alegria, de festa, né? de acolhimento, de compaixão. Né? Então, acho que o doce é... Eu primeiro vou trazer um livro, mas um livro, a coisa, né? Vai ler, vai dar trabalho. Né? Vai ter que ler. Tem que ler. Não, eu leio. Depois ele vai querer discutir sobre aquilo que ele leu. Aí eu falei, não, deixa eu levar um doce. E aí minha mulher falou assim, olha, ali perto tem uma coisinha... Porque provavelmente eu ia esquecer. Né? Legal. Então ela falou, não, tem ali perto. Eu falei, então... Legal demais, olha aqui, ó. Mas aí, isso. Acolhido, acolhimento, essa sensação aqui, muito bom. Terminar assim é muito bom, com esse papo maravilhoso e bem cognitivo. Obrigado. Já sair daqui mais... você vê que eu sou um cara, né, acima da média, né? Sim, sim. Mas sair daqui mais, um pouco mais, com mais conhecimento. Um aprendizado, né? Uma experiência. Muito legal. Então, pessoal, é isso. Esse foi o Tudo é Possível de hoje, com o nosso Maurício Dair. Você tá nas redes sociais como? Tô Maurício Daúde. Maurício Daúde, ou psicólogo, não tem psicólogo? Tem, né? Tem Maurício Daúde no Facebook e acho... psicólogo Maurício.Daúde no Instagram. No Instagram, não é por falta de ponto, hein? E aí tem, né, também Nossa, me fugiu o nome agora. TikTok. Não, TikTok também, então, com Maldaúde. Maldaúde, aí. Tá bom, tudo tá assim, bom. Tá bom. LinkedIn. Enfim, olha, o LinkedIn, tudo. Bom, vocês sabem que eu sou Karim Férez, esse é Tudo é Possível. Fábio Wood não está aqui estreando a vídeo de hoje. O Tudo é Possível está em... Nossa plataforma principal é YouTube, mas também estamos em outras plataformas de áudio, como Spotify, Deezer, etc. Então, se você gostou, recomende, diga para as pessoas, indique. E se você não gostou, fica quietinho e tudo bem. Mesmo assim, se inscreve aí, que é nóis, dá trabalho pra caramba. Mas a gente está muito contente de ter você aqui assistindo a gente. Se você tem outras indicações aí de outros episódios, mesmo que você não tenha gostado desse, mas não é impossível não gostar, porque eu e Maurício juntos aqui foi sensacional. Mas aí tem outros, vejam outros episódios, indiquem para as pessoas. Pessoal, tudo é possível, bora ser feliz. Abraço. Obrigado, Maurício. Obrigado a você pela oportunidade, irmão. Obrigado, valeu.